Olá, quinto ano, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de História, tá bom? E aí, vamos conhecer hoje o que é patrimônio histórico nacional e o que é patrimônio histórico universal, ok? Conhecemos já, nas nossas aulas, o que é o patrimônio histórico e qual sua importância para nós e para a sociedade em que vivemos, tá? E também que existem dois tipos de patrimônio histórico, que é o patrimônio do tipo material e o patrimônio do tipo imaterial. Sendo que para a gente poder continuar e saber mais sobre patrimônio histórico e cultural, devemos conhecer e saber o que é um patrimônio histórico nacional e o que é um patrimônio histórico universal. Então, esse assunto, sobre esses dois tipos de patrimônio histórico que você vai conhecer nesta videoaula, estão aí no seu livro de história, na página 38 e na página 39, tá? Então, vamos começar nossa aula, pulando para o próximo slide. E aí, essa é a primeira pergunta dessa videoaula. O que é um patrimônio nacional? Tá? Você vai responder, então, que se o patrimônio nacional, olha só, são patrimônios que pertencem a todo um país, tá? Por isso que se chama nacional, porque pertence a um país. Então, cada país que existe no mundo, tem o seu patrimônio histórico e cultural, tanto países da Europa, como países americanos, como países na África ou na Ásia. Inclusive o Brasil também tem o seu conjunto de patrimônio histórico nacional. Então, patrimônio nacional é aquele que pertence a um país. Tá? Então, existe o patrimônio histórico da França, existe o patrimônio histórico dos Estados Unidos, existe o patrimônio histórico da Bélgica, e existe o patrimônio histórico do Brasil. Tá? Então, cada país no mundo vai ter o seu patrimônio histórico, ok? E aí, qual é a importância de se ter cada país o seu patrimônio histórico nacional? Olha só, de olho no texto do slide, porque esse patrimônio histórico ele serve para guardar a memória e a história de uma nação. O que é uma nação? É a mesma coisa que país. Tá? Se alguém te perguntar qual a diferença entre país e nação, você pode responder que nenhuma. País é a mesma coisa que nação e nação é a mesma coisa que país. Então, a gente pode dizer que existe o país Brasil ou a nação brasileira. A gente vai estar dizendo a mesma coisa. Tá? E aí, o patrimônio histórico do Brasil, ele serve para guardar nele, a memória e a história de um lugar no Brasil, daquele país. Então, existe patrimônio histórico aqui em Pernambuco, em Minas Gerais, em São Paulo. E todos esses patrimônios juntos a gente chama de patrimônio histórico nacional. E ele serve para guardar a memória, tá? E a história. Como assim a memória e a história? Você pode até se perguntar nesse momento. Memória são o quê? São as lembranças, do que aconteceu, tá? Naquele lugar, naquele patrimônio, naquela cidade, ou naquele bairro, ou naquela região onde está aquele patrimônio. Tá? As lembranças dos acontecimentos históricos, que ocorreram naquele lugar, tanto para o povo que mora naquele lugar, como para aquela cidade, ou aquele bairro, ou aquela rua onde aquele patrimônio está localizado. E a história?
A história, né? A memória são as lembranças dos acontecimentos históricos. E a história? A história foi para a gente poder entender quando foi que aconteceu esses acontecimentos. Tá? Então, se alguém te perguntar para que serve o patrimônio histórico nacional, você pode responder que serve para guardar a memória e a história de uma nação. Ok? Então, existe o patrimônio histórico que guarda a memória e a história da França. Existe o patrimônio que guarda a memória e a história, né, da Argentina, por exemplo. Outro exemplo, existe o patrimônio histórico nacional, né, que guarda a memória e a história do Brasil, né? E assim por diante. Tá? Terceira coisa que devemos saber sobre patrimônio histórico nacional. Olha só, aqui no Brasil, pessoal, temos, tá, um instituto que cuida, né, que preserva esse patrimônio histórico. Tá? E aí, o nome desse instituto é o IPHAN, ok? O IPHAN. Como assim cuidar do patrimônio? Porque o patrimônio histórico ele deve ser preservado, deve ser conservado, como a gente já sabe, né? Você bem sabe. Conservado para quê? Preservado para quê? Para as próximas gerações que vêm, né, no país, né, para que as próximas gerações possam poder conhecer esse patrimônio histórico e também saber de sua memória e da sua história, observando e visitando esse patrimônio histórico. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente existe então o IPHAN. O IPHAN quer dizer o quê? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É bem longo, né? Bem comprido o nome desse instituto. Tá? O IPHAN ele é um órgão que foi criado pelo governo do Brasil com esse objetivo, né? De cuidar, de fiscalizar, né? E de preservar e de reformar o patrimônio histórico brasileiro, né? O patrimônio nacional. Tá? Então, se uma igreja, né, que é um exemplo de patrimônio histórico nacional, ela está, por exemplo, né, já caindo aos pedaços, está bem velha a estrutura dela, precisa fazer uma reforma nessa igreja, trocar o telhado, fazer uma nova pintura, fazer uma reforma nas paredes da igreja para reforçar a estrutura da igreja. Então, quem é que a gente deve chamar? O IPHAN. O IPHAN ele tem pessoas que são especialistas, né, nessa área de preservação de patrimônio. Então, elas vão até a igreja, vão fiscalizar lá, vão analisar a situação da igreja. Caso, né, eles vejam lá que a igreja precisa de cuidados, eles então né, vão autorizar então uma reforma nessa igreja. E aí o dinheiro, né, para poder reformar essa igreja e preservar esse patrimônio histórico é dado por esse instituto, né, esse órgão chamado IPHAN. Tá bom? Então aí na foto a gente tem um exemplo de um patrimônio histórico que ele é preservado pelo IPHAN. Né? Essa daí que você está vendo na foto é a Rua do Bom Jesus. Tá? A Rua do Bom Jesus ela fica aqui no centro histórico de Recife, tá? No centro da cidade, né? E é uma rua, né, que ela foi considerada por uma revista de especialistas em arte uma das 10 ruas mais bonitas do mundo. Tá? A terceira rua mais bonita do mundo, só perdendo para uma rua que fica na Holanda e para uma rua que fica na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Mas é Rua do Bom Jesus aqui em Recife, tá? No estado de Pernambuco, onde a gente mora, foi considerada a terceira rua mais bonita do mundo. E ela foi considerada mais bonita por quê? Por conta da sua beleza, do seu patrimônio histórico que tem nessa rua. Então, nessa foto, como você pode ver, a gente tem a rua. Ela foi toda construída com tijolos. Né? Quando é que foi construída essa rua?
A Rua do Bom Jesus, ela é do século XVII, né? Ela foi construída pelos holandeses quando eles estavam aqui em Pernambuco, né? Há muitos séculos atrás, né? E aí, os tijolos que você vê aí na rua, né? No meio da rua, eles são tijolos holandeses que foram trazidos da Europa para cá para poder construir a rua, fazer a rua. E esses prédios, né, que a gente vê são os casarões que tem na Rua do Bom Jesus, né, são sobrados, né, casarões que também foram feitos pelos holandeses, tá? Para que vários holandeses pudessem morar nessas casas. Tá? Na Rua do Bom Jesus, ela tem uma história que tem mais de 400 anos, né? Então a Rua do Bom Jesus, ela é muito antiga e pela sua importância, né, para o nosso povo, né, ela foi eleita pelo IPHAN como um patrimônio histórico nacional. Tá? Ela não, a Rua do Bom Jesus aqui em Recife, como vocês estão vendo aí na foto, ela não é só um patrimônio de Pernambuco. Ela é um patrimônio histórico nacional, um patrimônio histórico do Brasil, tá? Porque os turistas, né, que vêm de outros estados, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amazonas, viajam até aqui em Recife para visitar, né, e ver essa belezura de rua, né, tirar fotos, visitar a sinagoga dos judeus, que é essa sinagoga, né, é essa casa que fica bem aqui no meio. Eu vou até marcar para que você possa visualizar. Essa casa aqui no meio é chamada a Sinagoga dos Judeus. Tá? Ela foi construída no ano de 1635, há muito tempo atrás, no século XVII. Tá? Então, nessa casa, ela era um lugar onde os judeus eles se reuniam para poder, né, ter o seu culto religioso, da sua religião. Então, é uma das construções mais antigas que a gente tem aqui em Recife. E, inclusive, ela é um museu, né, para a gente poder visitar e conhecer. E é bem legal, tá? De você poder visitar a sinagoga e conhecer um pouco da história dos judeus que moraram aí nessa rua há séculos atrás, aqui em Recife. Ok? Então, vamos conhecer agora o que é o patrimônio universal. Tá? Você agora já sabe o que é um patrimônio histórico nacional, que é aquele que pertence a um país. E o patrimônio universal? Vamos lá acompanhar então no texto para você ficar sabendo. São considerados importantes para todo o mundo e não apenas para uma única nação. Então, o patrimônio universal é aquele patrimônio histórico que pertence a todo o mundo. A humanidade, tá? Então, que foi considerado importante, né, para toda a humanidade. Esse é o que a gente chama de patrimônio universal, tá bom? O patrimônio nacional é aquele que pertence a um só país. E o patrimônio universal é aquele que foi considerado importante para todo o mundo, tá? E aí, se o IPHAN é o instituto que trabalha para cuidar e preservar do patrimônio histórico nacional, patrimônio histórico do Brasil, qual é então o órgão que cuida então dos patrimônios históricos do mundo todo, de todos os países? A Unesco. Então a Unesco é esse órgão internacional, pessoal, né, que tem essa função de cuidar, de fiscalizar e de preservar todo o patrimônio histórico de todos os países do mundo. Tá? Ele é um órgão que ajuda os países a conservar, tá, esses patrimônios, a preservar, né, no tempo para que ele fique de pé, né, para as próximas gerações que virão, para que essas pessoas no futuro possam continuar conhecendo, né, e dando importância a esse patrimônio histórico. Tá bom? Então, como exemplo,
eu coloquei aí na foto o sítio histórico de Olinda. O sítio histórico de Olinda, né, foi tombado, né, foi considerado pela Unesco um patrimônio histórico universal. Tá? Recife, né, na Rua do Bom Jesus, é considerado um patrimônio histórico nacional. Então, quem cuida dele é o IPHAN, que é o Instituto Brasileiro. E Olinda, na parte do centro histórico de Olinda, onde tem as igrejas, os sobrados e as casas antigas, é considerado um patrimônio histórico universal, que pertence a todo o mundo. Por isso que a Unesco ela mandou várias pessoas lá poderem analisar, né, o sítio histórico de Olinda, isso há muito tempo atrás. Né? E depois de toda essa análise, né, eles viram que Olinda é uma cidade, né, muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Tá? E aí, Olinda, né, o centro histórico de Olinda, como vocês estão vendo aí, foi considerado um patrimônio histórico universal. Tá? E aí, nessa imagem, né, a gente tem o quê? Algumas coisas do centro histórico, né, que são mostradas nessa foto. Olha só, a gente tem aqui o convento de São Francisco, aqui em cima. Aqui nessa parte, a gente tem aqui uma das igrejas, né, que fazem parte, né, do sítio histórico de Olinda. Né? Então, são várias igrejas. E essa igreja, se eu não estou enganado, é a da Catedral da Sé. Tá bom? Que é a primeira igreja que foi construída no centro histórico de Olinda. E aí, em volta, né, a gente tem vários sobrados e casarios que foram construídos no século XVI, mais antiga do que a Rua do Bom Jesus em Recife. Isso aí, né, onde moraram, né, os primeiros portugueses, né, quando eles construíram a cidade de Olinda. Logo que chegaram aqui no litoral do Brasil, né, eles chegaram nessa região aí e resolveram construir uma vila, né, que ficou conhecida como Vila de Olinda. E depois ela foi crescendo, foi aumentando de tamanho e aí ficou conhecida como cidade, né? A cidade de Olinda, ela é uma das primeiras cidades que foi construída no Brasil. Por isso que essa parte histórica da cidade foi considerada pela Unesco um patrimônio universal. E aí, pessoal, né, chegamos ao fim dessa aula de história. Espero que você aí que está assistindo o vídeo do outro lado dessa telinha tenha gostado bastante desse assunto, ok? A primeira foto que tem aí na imagem, ela foi tirada por um fotógrafo pernambucano chamado Rogaciano Nunes. E ele tirou essa foto, né, para poder aí registrar, tá? A Rua do Bom Jesus, depois que ela recebeu, né, esse título de a terceira rua mais bonita do mundo. Tá? E aí, a segunda foto mostrada nessa aula é a do sítio histórico de Olinda. Se você quiser ver ela de novo, você pode entrar aí no site que está sendo mostrado aqui, ó, nessa tela, ok? Que é o site do Brasil de Fato Pernambuco, tá? Que foi onde eu encontrei essa foto para colocar nos slides dessa videoaula, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem chegar junto e perguntar, ok? Até a próxima aula. Valeu!